Oi, pessoal, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sim, Obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Rafaela, eu sou supervisora aqui na Dexion e hoje a gente está fazendo mais um plantão, né, para trazer sempre temas que fazem parte, né, do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa rotina. Então, no mês de julho, a gente tem aí o vencimento da da SF. Então, a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho, né, sobre o, o SPED SF, quem está obrigado, quem não está obrigado, é, o prazo de entrega, o que que a gente precisa deixar o sistema preparado, né, o que que eu preciso configurar no meu sistema. Vou trazer alguns erros que a gente costuma pegar que acontecem, né, dentro da escrituração. Então, no final ou durante o aulão, o plantão, vocês podem ir mandando dúvidas no chat, ou se alguém quiser e sentir a vontade de abrir o microfone e perguntar, também não tem problema nenhum. Mas no finalzinho também eu vou abrir um espaço para dúvidas, mas caso eu fale algo que não fique claro, ou que vocês queiram que eu explique novamente, pode mandar no chat, que aí eu vou falando, né, e tentando explicar para a gente poder fazer da melhor forma. Eu vou iniciar, deixa eu só, vou compartilhar aqui com vocês um pequeno material que eu elaborei. Ele é mais para introduzir mesmo ao assunto, sabe? Então, deixa eu só abrir. Mais uma introdução do assunto em si, e vou mostrar dentro do sistema algumas configurações do cadastro da empresa, quando a gente precisa ter a vinculação de plano de contas lá do SPED ECD, vou mostrar alguns erros, enfim, esse material é mais um apoio mesmo do que é a ECF, né? Quem está obrigado, enfim. Então, de início, o que que é a SF? Até 2013, ano base 2013, a gente apresentava a DIPJ, né, que era a Declaração, de Informações Econômicos Fiscais da Pessoa Jurídica. Então, a SF ela veio para substituir essa DIPJ, que basicamente a apresentação e informação da tributação do imposto de renda e da contribuição social das empresas, né? Então, desde quando criaram o SPED no modo geral, né? Porque veio primeiro a ECD, depois a SF, a DIPJ deixou de existir para que fosse para dar lugar, né, ao SF. Então, desde 2000, do ano base 2014, as empresas geram um arquivo para a SF. E quem está obrigado a enviar a SF? Todas as empresas, pessoas jurídicas, né, inclusive as imunizentas, todas não, as pessoas jurídicas, inclusive as imunizentas, todas as tributadas pelo lucro real são obrigadas, né? Lucro arbitrado ou presumido. Então, aqui a gente não tem empresas optantes pelo simples com obrigatoriedade de entrega da SF, tá? Então, como a SF ela é basicamente a informação, vamos dizer assim, do imposto de renda e da CSLL, as empresas do Simples elas pagam esses impostos, porém dentro do Simples Nacional, né? Então, elas não têm essa obrigatoriedade. Então, logo abaixo tá quem não está obrigado, né? Que são as pessoas optantes pelo Simples, os órgãos públicos e as autarquias e as fundações públicas, e as pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, patrimonial ou financeira, ou com aplicação no mercado financeiro.
durante aquele ano calendário que são o ano 2024, né? Que a gente vai falar agora. É, só uma observação. Tem muitas pessoas que querem enviar a SF sem movimento, mas aqui não tem obrigatoriedade, tá? Então, assim, nesse caso entra como uma entrega facultativa, mas não tem essa obrigatoriedade, tá? Qual o prazo de envio da SF? A SF, ela sempre vai depender da ECD, né? Então, aqui ficou errado, né? Depois eu vou corrigir. A ECD, ela sempre vencia em maio e a SF em junho, teoricamente. Porém, a ECD sempre era prorrogada para junho e a SF ficava para julho, até que a SF ficava sempre em julho. Então, ano passado teve a mudança definitiva do prazo da ECD para o último dia de junho. Então, a SF do ano base 2024, ano passado a gente teve uma exceção, né, em relação às empresas que são do Rio Grande do Sul, mas o prazo da SF em si, para esse ano, né, entrega no base 2024, é sempre o último dia útil de julho. Então, esse ano vai ser dia 31 de julho como prazo final. Acredito que não haverá prorrogação da SF, porque não teve prorrogação da ECD. Sempre que a ECD é prorrogada, a SF tem essa prorrogação também por ter esses 30 dias após o vencimento da ECD. Então, esse ano, com o ano base 2024, a SF tem que ser entregue até o dia 31/7/2025. E qual que é a relação que a gente tem entre a ECD e a SF? Existem empresas, eu citei aqui agora no começo, quais empresas são obrigadas a ECD, a SF, né? Toda empresa que é obrigada a SF é também obrigada a ECD? Nem todas, né? Então, aqui eu vou começar falando sobre as empresas que são obrigadas a entregar a ECD também, que normalmente quando a empresa entrega a ECD que vai fazer a SF, é onde pode acontecer mais erros, né? Mais mensagens de erro, porque a gente vai ter aí a junção, né, de duas declarações. Então, pode ser que ocasione erro. Então, toda empresa que é obrigada a ECD, obrigatoriamente precisa fazer a recuperação dessa ECD dentro da SF, tá? Então, assim, as empresas de lucro real são obrigadas a ECD, né? As de lucro presumido, algumas são obrigadas, então teria que verificar dentro dos critérios da ECD quais as suas empresas de lucro presumido que estão obrigadas à entrega dela, né? E a partir do momento que eu verifiquei que a minha empresa é obrigada a ECD, eu tenho que ter em mente que quando eu for fazer a minha SF, eu vou precisar recuperar os dados dessa minha ECD lá dentro. E aí, muitas vezes a gente faz lá o SF, ou a ECD, perdão, e a sua declaração passa redondinha, sem nenhum erro, sem problema nenhum. Só que quando chega lá na SF, ela apresenta erros que são oriundos da ECD. Então, muitas vezes, quando o pessoal começa a fazer a ECD, a gente sempre fala, né? Ó, faz a ECD, valida, assina e passa pela SF para verificar, porque se ela passar, validou a sua SF, aí sim, sua ECD está pronta para ser é, transmitida sem problema nenhum. Por que que a gente orienta isso? Porque existe uma validação dentro da SF que vem da ECD, porém ela só vai apresentar erro ou qualquer problema que seja quando validar dentro da SF, né? Que é justamente a vinculação das contas no plano de contas. Então, depois eu vou mostrar para vocês aqui no sistema como que a gente faz essa verificação, porque o plano de contas da ECD, ele vai variar de acordo com a forma de tributação da empresa, né? Que além da forma de tributação, existem planos de contas específicos para atividades, né, das empresas. Então a gente precisa se atentar muito a isso, porque muitas vezes lá no seu cadastro da empresa no fiscal, por exemplo,
A gente pegou muito essa situação agora na SD, que a empresa é, por exemplo, ela é uma associação. Eu peguei uma situação, um exemplo, por exemplo, a empresa era um partido político. E o partido político, ou ele é imune ou é isento do IRPJ. Já já eu olho aqui para confirmar. Só que no fiscal ele estava cadastrado como lucro presumido. Lá na ECD estava bonitinho com o plano de contas específico para partido político. Mas no fiscal estava como lucro presumido. E aí, quando você ia validar a sua ECD, a ECF, perdão, estava dando uma mensagem de erro, justamente apontando para o tipo do plano de contas que estava vindo da ECD. Então, uma das coisas, o principal ponto de atenção em relação à ECD e à ECF são, além dessa vinculação do plano de contas, as receitas precisam bater entre os dois sistemas. As receitas, no caso, a receita do imposto, né, a receita bruta da empresa, que é a receita do imposto de renda e da CSLL, e, consequentemente, essa receita tem que bater lá no contábil também. Por quê? Porque dentro da SF, quando a gente junta essas informações, ele vai validar, opa, peraí, você está me mandando um registro com valor X e outro registro com valor Y. Então, vamos conferir isso aqui, né? E muitas vezes esse erro também pode ser causado por conta, às vezes a receita está redondinha, os dois sistemas estão batendo bonitinho, mas aí a gente vai olhar, a conta de receita está vinculada a uma conta que não tem nada a ver, que é a sua seria uma receita, vamos supor, uma receita de serviço, mas ela está vinculada com uma despesa, né? Então, lá para SD, para SF, quando for montar esse registro de contas, né, de valores, ele vai montar também pelos vínculos das contas. Então, por isso que essa verificação do plano de contas dentro da SD é extremamente importante para SF, tá? E aqui, deixa eu parar aqui o compartilhamento, porque aí depois eu volto aqui para o material para mostrar que ali fala das assinaturas, mas eu quero já vir aqui para dentro do sistema e mostrar para vocês. Eu vou fazer isso aqui em dois momentos. O primeiro momento é em relação às empresas que precisam recuperar ECD. Então, essa configuração aqui que eu vou mostrar agora de cadastro da empresa, tela da geração do arquivo e tudo mais, vão ser a princípio para as empresas que precisam recuperar a ECD lá dentro, tá? Que tem essa obrigatoriedade. Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela do sistema. Aqui no fiscal, vou pegar aqui uma empresa de lucro presumido. Em termos e tributações, você não precisa obrigatoriamente ter todos os exercícios aqui, tá, gente? A gente cadastra conforme for mudando a tributação, mas aqui eu vou alterar o meu exercício de. Rafaela, Oi? a tela não está visível. Peraí, deixa eu parar e compartilhar de novo. Apareceu agora? Ainda, agora sim. Beleza, obrigada. Ó, aqui na guia Termos e Tributações, eu tenho o exercício de 2024, né? Só voltando, como não estava aparecendo para vocês, eu vi aqui no menu Arquivo Empresas e alterei a minha empresa que eu vou trabalhar, tá? Então, na guia Termos e Tributações, eu vou alterar aqui o meu exercício de 2024. Aqui a minha empresa está como lucro presumido. No imposto federal, tenho aqui a minha configuração do IRPJ da CSLL. Então, aqui, gente, no cadastro da empresa, é a alíquota de presunção do imposto. Então, isso aqui também é muito. Só um minutinho. Aqui é muito importante que essas alíquotas estejam corretas também, porque
Quando tem uma alíquota de presunção aqui, por exemplo, eu peguei uma situação que aqui no cadastro da empresa estava 15% para o IRPJ e 9% para a CSLL. Essa alíquota de 15% e 9%, elas são a alíquota real do imposto, né? Então, as alíquotas de presunção, normalmente elas são 8 para venda, 32 para serviço para o IRPJ. Existem empresas que podem ser 16%, né, do serviço, então, se a sua empresa se enquadrar dentro dessa, são algumas atividades e tem aquela questão da empresa ter o faturamento de até 120 mil no exercício, né? Pode utilizar a alíquota de 16%. Então, aqui o sistema também vai aceitar 16% para o IRPJ. 1,6% para serviço, a CSLL 12% para venda e 32% para serviço. E aí, quando estava essa alíquota de 15% e 9%, e que você gera o arquivo para SF, estava dando um erro no aplicativo, como se fosse da própria aplicação. E é como se ele não entendesse aquele registro, e aí é como se fosse um bug, vamos dizer assim, né? E aí ele dá um erro na aplicação, mas não apontava uma mensagem assim direcionada, sabe? Não era uma mensagem clara de que o problema era aquela alíquota. Então a gente precisa ter muita atenção nisso. Então aqui vai ser sempre a alíquota de presunção do imposto, tá? E aí, quando eu vou recuperar a minha ECD, ou seja, a minha empresa, ela é obrigada a fazer a ECD e eu vou recuperar ela na SF, o que que precisa ter de importante aqui nessa informação? Esse campo aqui, escrituração, ele tem que estar como contábil, tá? Porque dentro do layout da ECD, da SF, é isso que vai indicar para mim que a minha empresa vai recuperar a minha ECD lá dentro, tá? Então, gerei aqui, tá aqui como escrituração contábil, eu vou salvar e vou gerar o meu arquivo. Para gerar o arquivo dentro do sistema, eu venho aqui no menu adicionais, gerar arquivo para o SPED SF. Aqui eu vou colocar o meu período, né, que é 1 de 2024 a 12 de 2024. Ah, eu vou sempre gerar o ano todo? Depende. Se a sua empresa tem mais de um ano de atividade, é lucro presumido? É lucro real? Vai ser sempre o ano todo. Ah, mas a empresa ela não estava na minha contabilidade o ano de 2024 todo. Ela estava aqui só. Eu peguei no mês 6. A SF, gente, o contador que assumiu que está com ela, né, para entregar o ano de 2024, ele vai entregar a declaração do ano todo. Então, ele não pode gerar duas SFs, por exemplo. A SCD, a gente tem essa possibilidade, porque a gente pode ir lá dentro validar para um mesmo CNPJ vários arquivos de períodos diferentes, mas a SF não, tá? É um arquivo só para o CNPJ. Então, eu vou gerar aqui o ano todo. Ah, mas a minha empresa era optante pelo Simples e ela foi excluída do Simples no mês 7 de 2024. Aí, nesse caso, a gente tem uma exceção, né? Que ela passou a ser obrigada em determinada competência. Então, nessa situação, eu geraria aqui, por exemplo, do mês 7 ao mês 12, né? Opa, 24. 7, 24 a 12 de 2024. E o que que vai indicar para mim que essa empresa passou a ser obrigada naquele período? Essa informação aqui, ó, do indicador do início do período. Então, nesse caso, seria, por exemplo, a 4, que é o início da obrigatoriedade de entrega no decorrer do ano calendário. Aí, como exemplo, aqui na frente tem exclusão do Simples Nacional, tá? Não sendo uma situação especial, uma situação dessa, normalmente vai ser essa opção regular, tá? Então, vou botar aqui um de 2024 até o mês 12. A situação regular é sempre no início do primeiro dia do ano, né? Ou seja, eu vou gerar de 1 do 1 a 31 do 12. Caso a minha empresa tenha aberto também, né, que é uma exceção de eu não gerar o ano todo. Ah, ela abriu no mês 5 de 2024. Então, eu vou colocar ali do mês 5 ao mês 12
com o indicador do início do período como abertura, ou seja, o início da atividade dessa empresa aconteceu dentro daquele ano calendário que eu estou fazendo. Então, deixa eu só ver. Aqui eu só vou colocar abertura de fato quando a empresa entrou, né, abriu naquele próprio exercício. Fora isso, tem alguma outra situação diferente de gerar no primeiro dia? A empresa teve uma fusão, então vou gerar a partir da data dessa fusão. Aqui eu vou colocar então que o indicador no início do período é esse tipo 2, tá? E aí você vai vendo aqui em cada uma dessas situações se a sua empresa se encaixa em alguma. Se não, vai ser sempre a opção regular para gerar desde o primeiro dia do ano, tá? É, retificadora sim ou não. Caso você já tenha entregue uma SF, precisa retificar de alguma forma, aí você vai colocar como sim e aqui na frente o número do recibo, né, da última declaração. Então, por exemplo, já retificou 2 vezes. Aqui o número do recibo vai ser sempre o número da última entregue, não necessariamente da declaração original, tá? Então vai ser sempre da última. Eu retifiquei uma vez. Vou precisar retificar a segunda, então vai ser sempre a anterior, não necessariamente a original, tá? Situação especial. É, normalmente, você vai gerar como normal, né? Que aí quando a empresa tem o ano todo normal, bonitinho. Ou, caso a empresa tenha sido extinta, deu baixa no CNPJ em X mês. Ela teve uma fusão, porque aí a gente tem a opção da fusão tanto para o indicador do início quanto para o fim daquele período, né? Incorporação, cisão, mudança na qualificação da pessoa jurídica, passou a incluir, por exemplo, a empresa, normalmente as empresas elas só fazem adesão ao Simples no mês de janeiro, né? E aí a empresa não conseguiu, sei lá, entrou com processo e conseguiu entrar no Simples Nacional, passou a ser optante pelo Simples, perdão, no decorrer do exercício, né? Então, eu vou gerar a minha SF só daquele período que eu sou lucro presumido, tá? Então, se por um acaso acontecer, né, alguma situação dessa, vocês também vão colocar. E aí, por exemplo, se eu coloco aqui extinção, aqui na frente ele abre o campo data, que aí eu vou colocar qual é a data dessa situação especial que eu indiquei no campo anterior. Deixa eu botar aqui só para eu conseguir voltar a informação. Então, venho aqui, normal. O modelo do espelho, a gente sempre recomenda deixar esse 2, porque ele é um espelho. Isso aqui é a nível do sistema, tá, gente? Não tem nada a ver com a geração do arquivo em si, mas a gente sempre orienta a colocar o modelo 2, porque ele abre num modelo mais fácil. Vou mostrar aqui para vocês o espelho, onde a gente digita aqui o número da linha, sei lá, deu um erro na linha 50. Eu digito aqui o número da linha, ele vai mostrar o registro, ou eu posso dizer qual é o registro que eu estou procurando aqui, né? Então, assim, ele é mais fácil. O modelo um, ele abre em espécie de relatório. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, ele vai ficar um espelho muito extenso, é, um relatório muito pesado. Para procurar a linha é um pouquinho mais difícil, então a gente recomenda sempre deixar o modelo 2 pela facilidade mesmo de localizar qualquer coisa que você tenha necessidade nesse espelho, tá? Ainda na tela de geração, a gente tem aqui o campo de procuração. E aí eu volto, deixa eu parar aqui o compartilhamento, para eu voltar para o material. Tá aparecendo aí o slide da assinatura ou não? Ainda não. Deixa eu ver se. Agora foi, né? Sim. Beleza. É, lá dentro da SF, gente,
obrigatoriamente, tá? São duas assinaturas. Uma para o contador, pessoa física. Então, a assinatura do contador, ela é obrigatória, tá? E a segunda assinatura é para representar a empresa. E na empresa, eu já posso assinar com o SNPJ da própria empresa, com o CPF do sócio da empresa, ou ainda por meio de procuração. E essa procuração ela pode ser para o contador, né, pessoa física, ou para o escritório contábil, tá? Então, nesse caso aqui, aquele campo que eu vou mostrar, que aí agora eu volto para o sistema, eu acho que está dando só um delay mesmo de quando eu compartilho a tela. Deixa eu ver. Apareceu a tela do sistema agora, né? Sim. Beleza. Então, essa telinha aqui da procuração é justo para eu indicar, eu tenho procuração? Ou seja, se eu colocar aqui sem procuração, é porque eu vou assinar com o contador e com o sócio da empresa, tá? Então, se eu tenho lá certinho o certificado do sócio e o certificado do contador, eu posso mandar sem procuração. Quem é o contador que o sistema vai levar para essa assinatura? Aqui dentro do cadastro da empresa, em dados complementares, a gente tem o contabilista responsável. Então, esse contabilista que tiver aqui, porque às vezes lá no escritório contábil eu tenho mais de um, né? Mas ele vai levar para a empresa o contador que estiver selecionado nesse campo, tá? E aqui em sócios, eu preciso ter o meu sócio cadastrado. E aqui embaixo, na parte de relacionamentos, eu tenho que ter essa opção de signatário da escrituração marcado, tá? Porque às vezes a gente tem mais de um sócio cadastrado na empresa, mas só um deles é, vamos dizer assim, o responsável pelas assinaturas. Então, naquele que for ser levado para a ECF, eu vou preencher, vou marcar, né, a opção do signatário da escrituração. E aí, selecionei isso aqui. Então, quando eu gerar o arquivo, deixa eu voltar lá. Quando eu gerar o arquivo, se eu colocar sem procuração, ele vai pegar aquele contabilista e aquele sócio que tiver marcado com a opção de signatário da escrituração, tá? Aí as outras opções são procuração para o contabilista responsável. Se eu selecionar essa opção, ele vai levar aquele contabilista que está selecionado no cadastro da minha empresa duas vezes. Uma ele vai assinar como contador de fato e a outra ele vai assinar como é, responsável pela assinatura. Então, pela empresa, né, no lugar da empresa. E a terceira opção é a procuração para o escritório contábil. Quando eu seleciono essa opção do escritório contábil, essa guia aqui, ela ativa. Então, eu vou colocar aqui o nome, o CNPJ, os dados do escritório, para que o sistema leve essa informação lá também. Então, aqui, quando eu seleciono para o escritório contábil, o que que ele vai fazer? Ele vai levar o contador, que lembrando que o contador é obrigatório, e vai levar o CNPJ do escritório como responsável pela assinatura da parte da empresa, tá bom? Então, essa configuração aqui é para as empresas que vão. Na verdade, assim, a geração da SF ela é a mesma para as duas empresas, para as empresas que precisam recuperar ECD e para as empresas que não precisam recuperar ECD. Só que, como eu mostrei aqui, que daquela que é para recuperar ECD, eu preciso só preencher isso aqui e gerar o arquivo. Gerei o arquivo, dentro da SF, eu vou validar ele certinho. E aí, o que que acontece? Deixa eu pegar um. Deixa eu parar aqui de novo, para eu pegar uma mensagem de erro que.
que eu deixei, alguns erros que eu deixei salvo aqui para facilitar. Deixa eu começar. Por esse erro aqui, que é o mais comum que ocorre na ECD, na SF, perdão. Toda vez que eu recuperar uma SCF, uma ECD dentro da SF, esse registro P200 é um registro que vem do fiscal. P200 e P400, ele vem do fiscal. O que é o P200? É a receita do imposto de renda. E o P400 é a receita da CSLL. Então, normalmente, quando apontar para o P200, ele também vai apontar para o P400. A mensagem é: o total das receitas brutas informadas no P202 mais P204 mais P206 mais P208, esses números 2, 4, 8, 9, 16 são campos do registro P200. Deixa eu abrir um P200 aqui para mostrar para vocês o que são esses registros, né? Que ele tá. Ó, quando ele fala P200, deixa eu só arrastar um pouquinho aqui. P200, campo 2. O 2 é receita bruta sujeita ao percentual de 1,6. Receita bruta sujeita ao percentual de 8. Então, assim, cada campo daquele é porque a empresa, vamos pegar que ela é serviço e comércio. Então, ela pode ter a receita bruta a 8%, a receita bruta a 32%, né? Então, cada campo desses lá na mensagem é referente a esse campo aqui, tá? Então, ele fala do campo 2 mais o campo 4 mais o campo 6 mais o campo 8 mais o campo 9. Ou seja, a soma dessas receitas aqui, desse registro, está diferente do P150. O que é o P150? Deixa eu abrir agora ele aqui para vocês. O P150 já vem da SCD. Então, esse aqui ele vai trazer, o que que é o P150? É a DRE, né? E vai trazer aqui por trimestre, por cada trimestre que a gente faz, né? Então, assim, você está lá fazendo o ano todo, ele vai trazer os 4 trimestres e se ocorrer o erro, ele vai mostrar em qual trimestre aconteceu esse erro. E está dizendo que o P200, né, aqueles campos 2, 4, 6, tananã, tá diferente do P150. Esse erro do P150, aí ele aponta o P150 3.010101 menos P150 tal, também são campos do P150, que são essas contas aqui. Esses números aqui são as contas que eu falei que lá no contábil a gente precisa se atentar, né? Então, por isso que muitas vezes o que pode acontecer
causar erro nesses registros é só porque uma conta lá dentro da SCD está errada, né? E dentro da SCD, como que a gente pode conferir? Como isso aqui já vem da SD, é mais fácil a gente conferir no contábil, né? Sem ser de fato dentro da declaração, porque como eu falei para vocês, essa validação da conta, ela é feita apenas na SF. Então, na SD, eu não tenho um campo específico onde eu vou ver essa informação. Então, é mais fácil a gente olhar dentro do contábil. Por exemplo, deixa eu abrir aqui, voltar aqui para o contábil. Que aí, o que que eu preciso conferir lá na minha contabilidade? Espera aí que está carregando. Deixa eu fechar e abrir de novo, porque esse demorou um tiquinho mais. Beleza. Aqui no contábil, o que que a gente precisa ver? A minha empresa lá no fiscal é a 300, então eu vou conferir com a mesma empresa 300 aqui no contábil. Menu arquivo, plano de contas. Qual é o nome do plano de contas que eu uso, né? Aqui, nesse caso, eu tenho o plano modelo. Então, eu vou vir aqui no menu arquivo, tabelas auxiliares, tipos de plano de conta. Dentro do meu plano de contas modelo, eu tenho a vinculação da minha empresa, né, do meu plano de contas. Qual é o plano de contas da minha empresa? A minha empresa é lucro presumido. Então, aqui, o que que eu tenho que olhar? Eu não vou me atentar ao número do plano de contas do SPED, não, tá, gente? Porque esse número ele pode variar de cada banco de dados. Eu preciso observar a entidade responsável. Então, quando eu clico aqui na lupa, o sistema vai te trazer todos os planos de contas existentes no layout, né? Na tabela dinâmica lá tanto da ECD quanto da SF. Aqui no caso, então, eu teria que selecionar o PJ em geral, lucro presumido. Lá no comecinho eu citei para vocês que dependendo da atividade da empresa, a gente tem algumas, alguns planos de contas específicos para a atividade da empresa ou pela forma de tributação. Né? Então, por exemplo, a gente tem um plano específico quando a empresa é lucro real, mas é uma empresa financeira, né? Tem o PJ em geral, lucro real. Agora, se a minha empresa é financeira do lucro real, eu tenho um plano específico para ele. Tenho um plano específico para imune isentas, mas também tenho para imune isenta que é financeira, tem um específico para partido político, tem um específico para financeira, porém do lucro presumido. Então, assim, eu tenho que me atentar bem a isso para fazer o vínculo correto. Então, informei aqui o meu tipo de plano de contas, né? Aqui no caso, eu vou colocar lucro presumido. Quando eu gerar o arquivo para SCD, por mais que você já tenha gerado lá, quando eu clicar aqui para gerar, o que que o sistema vai trazer para mim? Um relatório onde eu vou ver as contas que estão vinculadas, né? Aqui em cima ele vai trazer qual é o meu plano de contas do SPED, né? E aqui todas as minhas contas com a conta do SPED. Essa coluna aqui é a conta do SPED, essa é a minha conta do plano de contas. Se por um acaso eu tiver alguma conta sem vínculo, ele vai trazer para mim como em vermelho aqui, tá? O que que eu preciso me atentar? Ativo, vai ser sempre o grupo um no plano de contas do SPED. Passivo, sempre o grupo 2. O grupo 3 ele vai envolver tanto receita quanto despesa. Mas, o que que eu preciso me atentar aqui em relação às receitas? Existe um grupo no plano de contas do SPED, por exemplo, eu tenho aqui receita sobre a prestação de serviço. Ele está 3.010101.06. Eu tenho essa mesma conta
só que com 3.11.01. Nananana. Esse 3.11, ele é específico para empresas que são de atividade rural. Então, muitas vezes esse erro também do P200, ele pode ser causado porque aqui eu estou indicando que a minha receita é de uma atividade rural e no caso ela não é. Ela é uma atividade, sei lá, uma prestação de serviço em geral. Então, eu teria que fazer essa correção aqui para poder fazer com que a mensagem não ocorra novamente. Então, 3.11, 3.12, eu só posso utilizar se a minha empresa tiver atividade rural, tá? Mas aí, beleza, eu vi que a conta estava errada, eu já fiz a minha ECD. Aí, nessa situação, você vai precisar gerar uma ECD retificadora, por ela já ter sido transmitida. Por isso que eu falei lá no início que às vezes é bacana, a gente vai fazer a ECD, faz a ECD, valida, assina. Quando eu já tenho o arquivo assinado, eu já consigo recuperar esse arquivo lá dentro da minha SF. E aí, quando eu recupero lá dentro da SF, eu consigo validar e ver se na SF vai dar algum erro. Se der erro, eu consigo corrigir a minha ECD sem precisar ficar transmitindo, porque às vezes o que que acontece? Aí você vai retificar a ECD, transmite, aí vai na ECF, dá erro de novo. Aí você tem que retificar a ECD e fica retificando várias vezes até o erro corrigir, sabe? Então, nesse caso, o ideal seria assina a ECD, faz o teste, vamos dizer assim, dentro da SF, e aí sim, na SF deu ok, volto para a ECD, aí sim faço a transmissão, recupera ela lá dentro da SF e dou continuidade na minha declaração, tá? É, Outro erro, além desse do P200, que é muito comum, deixa eu abrir aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui, ele não é exatamente na validação da SF. Esse erro ele costuma dar quando você recupera a SD. Por quê? Ele aponta que a conta referencial utilizada não foi localizada no plano de contas deste perfil de escrituração. Essa conta não será replicada para os registros de mapeamento na SF. O que que esse erro está te dizendo? Ó, o plano de contas que você está usando na SD que você recuperou não condiz com a forma de tributação da sua empresa. Então, é justo aquele exemplo que eu citei um pouquinho mais cedo, de que a empresa era um partido político, estava lá no fiscal como presumido, e lá na SD estava com um plano de contas de partido político. Então, aí o que que eu tenho que olhar? Se lá no cadastro da minha empresa a empresa já estava certinha como partido político, então lá na minha vinculação do plano de contas, provavelmente o meu plano de contas está outro. Ou pode ser o contrário. O seu plano de contas já está certinho lá no contábil, mas no fiscal o cadastro da sua empresa é que estava errado, tá? Então, essa mensagem que ela sempre vai te indicar quando o plano de contas lá da SD não corresponder à forma de tributação daquela empresa na SF que você está gerando, tá bom? Deixa eu ver esse outro aqui. Ah, esse aqui, a conta constante nesse registro deve existir no J050 como analítica e deve ter um registro J051 vinculado à conta contábil, centro de custo constante nesse registro. Isso aqui normalmente é quando a conta está errada, tá? Alguma conta vinculada errada. Por exemplo, já peguei situação onde o ativo está no passivo, ou uma conta de receita está vinculada a uma despesa, ou vice-versa. Porque todos os registros dentro da SF que vêm da SD, eles vão ser montados por essas contas. Então, por isso que às vezes fica até repetitivo, até chato de ficar falando que tem que conferir a conta, ver o plano de contas, se ele está certinho. As contas têm que estar vinculadas certinhas. Por quê? Porque a sua declaração vai depender disso. Então, elas precisam estar com os planos de contas e as suas contas certinhas, tá?
Outro erro também que traz muito quando não se recupera SCD. Registro obrigatório não preenchido, J050, K155, K355. Bloco J, bloco K, é sempre montado pela recuperação. E o P150, né? Sempre montado pela recuperação da SCD. Então, tentei validar a minha SF sem gerar o arquivo, sem recuperar minha SCD. Ele vai dar essas mensagens, que esses registros não foram encontrados. Tem outro erro também, pela falta da recuperação da SCD, que é esse aqui. Peraí. É, não foi encontrada nenhuma conta referencial no J051 para esse registro contábil. Então, são contas que lá você até recuperou a SCD, mas ele não tem as contas vinculadas, tá? Ou tá vinculado errado. Chegou uma pergunta aqui de se eu já transmiti a SCD, como eu corrijo os erros da SF? Aí, nesse caso, se o erro veio por conta de algum problema na SD, aí você vai precisar retificar a sua SD, tá? Você vai gerar um novo arquivo como retificador para conseguir fazer essa correção. Ah, veio da conta, eu vi que, sei lá, deu o P200, né? Voltando lá no erro do P200. E eu vi que a minha receita no contábil realmente estava diferente do fiscal. Eu tive que fazer a correção no contábil. Tem que fazer qualquer correção no contábil, você já fez a sua SCD, você obrigatoriamente vai precisar retificar para poder recuperá-la de forma certinha dentro da SF, tá? Deixa eu voltar aqui para os erros. Esse é o P200. Deixa eu ver se eu acho aqui. E nesse aqui, se não me engano, é o que eu peguei com a conta. Ah, não, esse aqui é só para analisar o plano de contas. Esse relatório que o sistema gera depois de você gerar o arquivo para CD, ele precisa ser analisado, gente. Muita gente só, o sistema gera o relatório e vai lá e fecha, né? Não dá a devida importância que deveria para esse relatório. Ele é muito, assim, ele é muito importante justamente para poder você conferir as contas antes de fazer a declaração, tá? Outra coisa também. é, Outro erro no P200 que ele aponta é que o total das receitas no P200 ou no P200 ou no P400, perdão, estão zeradas. Esse erro eu peguei ontem, se não me engano, eu até aproveitei e botei de última hora aqui, porque qual era a situação? Ano passado, algumas empresas estavam no PERSE, né? Que era um benefício do governo para algumas empresas de algumas atividades. Deixa eu voltar aqui para o fiscal para eu mostrar para vocês o que causou esse erro lá na declaração. Aqui no fiscal, a gente tem a apuração, né, dos impostos. Vou pegar aqui o mês 3 de 2024, por exemplo, empresa 300. Vamos supor que a minha empresa faz parte do PERSE. Então, o que que causou o erro lá do registro com a receita zerada? O cliente tinha vindo aqui na apuração e tinha deixado a receita com a alíquota zero. E aí, nesse caso, ele não vai levar a receita, porque naquelas linhas lá do P200, eu não tenho uma receita à alíquota zero.
Eu tenho receita a 1,6, a 8, a 16, a 32, mas eu não tenho uma zero. Então, ele não tinha lugar para encaixar essa minha receita. Ah, mas se a minha empresa é do PERS, ela não paga o imposto sobre isso. Como que eu vou fazer então para levar a informação para o SPED? Aqui dentro da apuração, a gente tem essa guia deduções. E dentro dessa dedução, isso aqui tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, tá, gente? A gente tem aqui, ó, o tipo de dedução 5, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. E aqui eu vou colocar, se a minha empresa é 100% do PERSE, ela então vai ter a dedução do imposto todo. Aqui no meu é 12.900, por exemplo. Eu vou colocar o valor do meu imposto, porque o sistema vai zerar a minha apuração, porém vai manter as receitas, tá? Que isso é importante para eu poder gerar minha declaração, mas vai levar a informação de que a empresa não tem imposto a recolher por conta da dedução relacionada a esse benefício, tá? A mesma coisa eu faria aqui na CSLL. Vou incluir a dedução tipo 5 com o valor do meu imposto, que seria R$ 6.966. Salvei aqui, vou gerar um arquivo, ele já vai gerar com a configuração necessária para esse tipo de atividade, tá? E aí, nisso, eu teria que fazer em todos os trimestres, né? Caso a empresa tenha receita em todos os trimestres, com os respectivos valores, dos impostos a recolher, tá bom? É, deixa eu só ver se dessa parte aqui tem alguma outra coisa a mais para falar. Ah, o que pode causar erro no P200 também, né? Que eu falei, além das contas, é justamente a diferença das receitas. E como que a gente faz para ver a receita? Aqui no fiscal é justo pela apuração, né? Então eu vou abrir aqui para cada trimestre meu a minha. Para ver qual é a receita daquele trimestre, né? Então, mês 3, 6, 9 e 12 eu consigo pegar aqui. Lá no contábil, deixa eu compartilhar o contábil aqui de novo. Lá no contábil, o que que eu vou comparar? Eu vou visualizar o meu balancete analítico por período. Então, vou pegar aqui de 1/1 a 31/3. Acho que aqui está encerrado, deixa eu ver. Não, mas está certinho. E comparar, por exemplo, a minha receita bruta está aqui, ó, 270 mil, bateu com os meus 270 mil aqui no fiscal. Então, eu vou comparar em todos os meus trimestres, tá? Então, normalmente, lá quando dá o erro, que a gente clica no link dentro da SF, ele vai mostrar para qual trimestre está aquela diferença, o que facilita, né, para a gente poder fazer a conferência. E aí, nesse caso, você consegue, verificar diretamente no trimestre que deu erro. Teria que fazer em todos os meses e em todos os trimestres sobre o PES? Sim. Se, se a sua empresa teve no PES, né, tem um benefício durante todo o ano, então em todo trimestre você precisa fazer essa dedução lá dentro da apuração. Se por um acaso ela optou, ela tinha lá o imposto mensal, né, pagamento mensal, aí você abre a apuração mês a mês e faz essa dedução. Mas se for o pagamento trimestral de fato, aí você coloca como o último mês do trimestre para você fazer essa dedução dentro do fiscal, tá? Mas aí tem que fazer realmente em todo o período, né? Nos 4 trimestres, nos 4 trimestres, ou caso a empresa tenha optado lá no cadastro da empresa esteja como um pagamento mensal, né? Onde você vai apresentar a sua o seu imposto, vamos dizer assim, mensal, aí sim colocaria todos os meses. Mas como a empresa não paga, né, por conta do benefício, normalmente é no trimestre, mas
aí você faz a configuração sim em todos, tá? Porque se você fizer só no primeiro, aí vai continuar tendo imposto nos outros trimestres e ele vai levar essa informação para lá, tá? Então, a gente tem que atentar também, porque nesse caso a empresa não teve imposto a recolher, né? Teve só a receita, mas ele não tem a apuração do imposto. Então, nesse caso, para levar certinho, tem que fazer essa configuração, tá? É... vou mostrar aqui agora para vocês qual a diferença na geração para uma empresa de lucro real. Por exemplo, aqui no fiscal, as empresas de lucro real não fazem a apuração do IRPJ no fiscal, né? Qual a exceção? Real estimativa. Mas se ela for lucro real, real mesmo, aqui no cadastro da empresa, quando a gente vem na guia federal, o IRPJ e a CSLL ficam inativos, né? Então, nesse caso aqui, ele vai levar 100% das informações de acordo com o que está no contábil. Basicamente, aqui do fiscal, vai ser levado o cadastro da empresa, né? E aí, o que que pode acontecer? Aqui na tela de geração, se a sua empresa, lucro real, apura um imposto de forma trimestral, você vai marcar esse checkbox aqui. Todas as outras informações, elas continuam exatamente iguais à empresa de lucro presumido ou imunizante, enfim, a tela de geração, ela mantém a mesma, tá? Então, a única diferença para lucro real seria essa informação. Se esse checkbox não tiver marcado, ele vai aparecer como anual, né? Lucro real anual lá para dentro da SF. Outro detalhe também em relação a empresas de lucro real são para empresas que são real estimativa. Aqui também no cadastro da empresa, quando eu seleciono que a forma de tributação dela é real estimativa, aqui na frente, o sistema vai abrir esse ícone, que eu vou indicar. A gente não tá vendo a tela. Uai, Nós peraí. estamos. Tá no contábil, né? Isso. Peraí. Deixa eu abrir de novo. Agora foi. Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui no cadastro da empresa, na guia Termos e Tributações, quando eu seleciono a forma de tributação como real estimativa, esse ícone aqui é ativo. E aí, quando a gente clica nele, ele tem todos os meses, né? E aqui é onde eu vou indicar se a minha receita, o cálculo, né, foi pela receita bruta ou pelo balanço ou balancete, né? Então, assim, existe essa diferença para a empresa de lucro real. Se o real estimativa. Se em algum mês a sua empresa for diferente da receita bruta, aí é só vir aqui indicar o mês certinho, que a informação é pelo balanço, que essa informação também vai ser levada para dentro da SF, tá? E aí, deixa eu só ver. Porque na SF dá advertência, como por exemplo, diz que o saldo inicial de débito e crédito estão diferentes, sendo que está certo e não tem nenhuma diferença. Isso eu peguei até uma situação dessa esses dias, que ele apontou, por exemplo, que a conta caixa tinha um saldo de débito diferente do crédito, né? Se não me engano, é no saldo final. É, não está errado, mas é como se a SF te dissesse o seguinte: olha, a sua conta caixa tem que ter a mesma movimentação de débito e crédito no período. Mas se isso acontecer, o seu saldo vai ficar com saldo, o seu caixa vai ficar com saldo zero. E não obrigatoriamente isso vai acontecer, né? Por isso que dá como advertência, porque se fosse erro, ele te impedia, né, a entrega da declaração. Mas a advertência não.
Mas na maioria das vezes, essa mensagem que você citou apontam para essas contas que não obrigatoriamente precisam ter saldo zero, né? Então, assim, a empresa terminou com caixa positivo, então ela não vai ter o mesmo débito e crédito na conta caixa. Ela vai ter mais débito do que crédito, e aí no final vai sobrar um saldo devedor, que é o saldo positivo daquela conta, né? Então, assim, pode não ter realmente diferença nenhuma, seus lançamentos não estão errados, mas ele aponta e te faz, né, pensar que você fez alguma coisa errada, mas nem sempre é assim. E esse erro que você citou, eu sempre observei nessas contas, que realmente elas não precisam. O que que é importante? O seu ativo e o seu passivo, eles têm que fechar. Mas o seu caixa, o seu banco, a sua conta de fornecedor, por exemplo, a sua conta de cliente, ela não precisa ter saldo zero no final do período. O que que precisa ter o saldo zerado? Receita e despesa, porque todo exercício começa a contar de novo, né? Mas ativo e passivo, eles não têm essa obrigatoriedade de terminar ambos com saldo zero. E isso realmente dá diferença, não, dá advertência na SF, tá? É, Gente, em relação a essas empresas que precisam recuperar a ECD, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Porque agora eu vou mostrar no cadastro da empresa no fiscal, para quando a empresa é obrigada a fazer a ECF, mas não precisa recuperar a ECD lá dentro. Ah, só uma observação. Dentro da ECF, a gente tem uma opção de recuperar a ECF anterior também. Além de recuperar a ECD do período, eu tenho que recuperar a ECF anterior. Essa informação de recuperar a ECF anterior, ela é obrigatória apenas para empresas de lucro real, tá? Quando fala que a data de início da ECF do CNPJ está diferente do cadastro da Receita, né? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Quando eu gero aqui o arquivo para ECF, que eu indico aqui, que é a abertura, aqui o sistema não abre nenhum campo para eu informar a data, né? Então, quando eu indico que aqui é a abertura, qual é o campo que ele vai ler? Aqui no cadastro da empresa, na guia dados complementares, eu tenho esse campo início, tá? Então, esse campo aqui tem que estar com a mesma data que está lá no CNPJ da empresa. Porque às vezes eu já vi cliente colocar, ah, não, eu botei aqui a data de início que a empresa veio para minha contabilidade, ou a data que a empresa iniciou o movimento dela. E não, esse campo aqui é a data de início, ou seja, a data de abertura que consta lá no CNPJ, tá? Então, se o seu tá dando esse erro, dá uma olhadinha, porque às vezes aqui o cadastro da empresa tá diferente realmente do que consta lá no CNPJ, tá? Se eu não conseguir achar o erro do P200, qual outra verificação devo fazer? Gente, o P200 ou é receita ou é conta. Isso aí é certeza. Porque o que que ele compara? A receita, né, a vinculação, o valor da receita no seu fiscal, que é o P200, P400, com o que vem do contábil. E do contábil, ele vai trazer de acordo com a vinculação da conta. Então, ou é a receita realmente que está diferente, sei lá, deixou de lançar alguma coisa no fiscal, ou deixou de lançar alguma coisa no contábil. Muitas vezes, o que que acontece? A empresa tem receita, sei lá, receita de aplicação financeira. Aí lança lá no contábil e esquece de lançar no fiscal, né? Ou lança no fiscal e não gera para o contábil essa informação. Então, normalmente vão ser essas duas coisas: conta, né, vinculada errada, ou valor da receita diferente. Ou ainda assim a questão da alíquota zerada, né? Igual eu citei no caso aqui do PERSE, né? Que ele dá exatamente a mesma mensagem de erro, só que aí a receita lá para a SF ela vai zerada.
Então, vão ser essas verificações, basicamente. Assim, tem vários passinhos que a gente faz, mas todos são envolvendo a vinculação das contas e a conferência das receitas entre o fiscal e o contábil. Outra coisa que eu peguei outro dia foi, tinha um cliente que estava com uma receita um pouquinho maior lá no contábil, porque tinha uma conta de despesa administrativa vinculada como receita de revenda de mercadoria, né? Então, e assim, aí entra aquele relatório que o sistema gera depois da geração da ECD com o número das contas do plano de contas do SPED, que vai te facilitar muito na conferência desse erro. Se a receita está batendo bonitinha entre os dois sistemas, você emitiu seu balancete, tá? Não, pô, minha receita está aqui exatamente igual a do fiscal. É conta, porque é vinculação aí errada e que você só vai ver realmente que está errado, porque lá na SD você vai ver sua declaração tá toda bonitinha, toda certinha, né? Agora quando você vai lá na SF, é, ela vai gerar informação ou vai gerar o erro solar. Quando a opção de recuperar a ECD está desabilitada, como eu faço para configurar no fiscal? É, Isso aqui eu vou mostrar agora como que você gera para não recuperar a ECD. E aí eu te explico o porquê que fica desabilitado lá, tá? Aquela hora eu mostrei para vocês que aqui em termos de tributações, deixa eu alterar aqui a empresa que é lucro presumido. Eu falei lá no início que para eu gerar, para recuperar a ECD, eu preciso deixar essa opção aqui como escrituração contábil, né? Para o contrário, ou seja, a minha empresa é obrigada a ECF, mas não recupera a ECD porque ela não está obrigada a fazer a ECD. Obrigatoriamente, eu vou colocar aqui como livro caixa, tá? E aí eu vou salvar e gerar um novo arquivo. Só que essa informação, ela não é substituída lá dentro da ECF quando você importa um novo arquivo. E aí, muitas vezes, não, eu já estou gerando aqui como livro caixa, mas lá ainda está exigindo a ECD. Ou eu estava gerando como contabilidade e o campo do recuperar a ECD está inativo. Aí é porque você precisa, dentro da SF, excluir aquela declaração que você está fazendo para poder importar uma nova, que aí ele vai acatar essa informação que você fez a alteração no arquivo, tá? Então, a única diferença em relação a empresa que precisa recuperar SCD e a que não precisa recuperar SCD é justamente esse campo escrituração. Se a sua empresa não precisa, você mantém como livro caixa, gera um novo arquivo e aí sim ele vai levar as informações pertinentes da declaração, porém ele não vai exigir a recuperação da SCD. Ou seja, a probabilidade de dar erro quando a empresa não tem a SCD ela é muito menor, porque aí ele só vai comparar o fiscal com o fiscal mesmo. Esses dias, por exemplo, eu peguei uma situação que estava dando erro, que o P200, que é a apuração do IRPJ, estava diferente do P400. E aí era uma empresa de atividade imobiliária que o cliente digitava a receita, né, manualmente na apuração. E aí, na hora de digitar na SD, na CSLL, ele digitou com um zero a menos. Então, eu não lembro o valor exato agora, mas, por exemplo, lá no contábil estava 50 mil e perdão, lá no IRPJ estava 50 mil e na CSLL estava 5 mil só. Então, o erro que normalmente dá quando você leva lá como livro caixa seria basicamente esse, de que a empresa, a apuração do IRPJ está diferente da CSLL, que normalmente a receita de um imposto vai ser a receita do outro imposto, né? Não vai ter diferença. Você pode ter até dedução, compensação por algum motivo, mas isso já é no imposto a pagar. A receita não, a receita ela precisa ser a mesma para os dois impostos, tá?
Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa para eu falar. Ah, minha empresa ela não é livro caixa, ela faz a contabilidade, ela tem a escrituração contábil, onde ela emite o balanço da RE. Se eu colocar como livro caixa, vai ficar errado a informação para a SF, né? Muita gente tem esse pensamento de que vai ficar errado, mas não fica porque se vocês pegarem o layout da SD, o manual, perdão, gente, toda hora eu falo SD, né? Mas se vocês pegarem a SF, o manual da SF ou o layout da SF, a única informação que vai indicar se a sua empresa vai recuperar a SF ou não é justamente essa informação, se a escrituração é contabilidade ou se a escrituração é livro caixa, tá? Então, foi o Rogério que perguntou, né? Se está desabilitado, provavelmente em algum momento foi gerada como livro caixa, depois você mudou para contabilidade, só que você não excluiu a declaração lá de dentro, tá? Então, exclui de dentro da SF, importa de novo, que aí ele vai habilitar o campo para você, tá bom? Pessoal, acredito que do que eu precisava falar para vocês é, é isso. E tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tem alguma coisa que eu falei que vocês que talvez não tenha ficado claro e vocês querem que eu repita? Se ela tem a contabilidade, mas ela é obrigada a SD, se ela for obrigada a SD, então você só vai lá no cadastro, coloca a contabilidade, né, naquele campo, gera um novo arquivo, exclui a declaração lá de dentro da SF e importa de novo, que aí ele vai deixar habilitado o campo, tá? No termos de tributação é obrigada a preencher? Obrigada a preencher exatamente o quê? Eu não sei se veio incompleta a pergunta ou você está falando do campo do contábil ou livro caixa, aquela informação ela precisa ser preenchida, tá? Seja um ou seja outro, mas você não tem como deixar aquela informação em branco, tá? Associações e condomínios são obrigadas, imunes e isentas são, tá? Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui no fiscal para vocês que eu fiquei de mostrar. Deixa eu ver se ele vai, carregou. Aqui no cadastro da empresa, ó, em termos de tributações, quando a minha empresa é imune do IRPJ, aqui na frente eu vou dizer qual é o tipo de entidade dela, tá vendo? Assistência, social, sindicato. Quando ela é isenta também, ó, que eu lembro da situação do partido político, né? Que o cliente falou, ah, mas aqui não tem partido político. É porque o partido, ele é isento do IRPJ, né? Então, ele vai entrar aqui dentro desse tipo de entidade. Então, você vai colocar como imune, se ela é imune, ela é uma dessas, né, atividades. Se ela é isenta, deixa eu selecionar uma aqui. Se ela é isenta, ela tem também esses tipos aqui. Então, sempre que for uma associação, alguma coisa que se encaixa, né, dentro de uma dessas condições, eu preciso indicar aqui se ela é isenta ou se ela é imune do IRPJ e logo à frente colocar o tipo de entidade a qual ela está enquadrada. E aí é disso aqui, em cima disso aqui, que ele vai ver lá de acordo com o tipo de plano de contas. Porque, por exemplo, eu mostrei para vocês que tem um plano de contas específico para imunes isentas, partido político, né? Então, é essa informação aqui que ele vai checar com o tipo de plano de contas que você tá, que está dentro da sua SD que está sendo recuperada lá dentro, tá bom? Deixa eu parar aqui e voltar para o chat.
Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? A gente decidiu fazer esse plantão agora no comecinho de julho, né? Porque dá tempo aí do pessoal se preparar. Se por um acaso surgir algum problema, vocês conseguem eh, se adequar, né? Corrigir a tempo, não deixar para o último dia, porque a gente sabe também que os programas da Receita, eles costumam, nos últimos dias, principalmente no dia do vencimento, na hora de assinar, de transmitir, fica um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais lento, né? Então, espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês, que tenha trago algum tipo de conhecimento, alguma coisa que facilite o seu dia. E lembrando que a gente está aqui à disposição. A gente quer também receber de vocês. Deixa eu deixar aberto aqui, só para a gente finalizar. É, Queria convidar vocês, né, a participar das nossas redes sociais, a mandar por lá também dicas de temas de plantão, o que que vocês querem que a gente apresente para vocês. É, a gente está desenvolvendo a central de ajuda no sistema. Se vocês ainda não viram, fica lá no menu ajuda, central de ajuda. A gente está trabalhando para conseguir deixar ela o mais completo possível. Então, não achou alguma coisa que vocês acham importante lá? Pode entrar em contato com a gente. Lá dentro da central mesmo tem uma opção para vocês indicarem isso, né? Lá no nosso Instagram a gente está tentando o máximo de encher de vídeo, de comunicados, de informações importantes para a rotina, para o dia a dia de vocês. Então, essa parceria que a gente tem, né, da Dexon com o cliente, a gente quer que esteja cada dia mais próximo. Então, a gente conta muito com vocês para dar continuidade a isso, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a participação de todo mundo, quem tirou um tempinho aí para passar esse comecinho de tarde com a gente. Muito obrigada mesmo. O plantão ele vai ficar disponível depois no YouTube, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até uma próxima. Um excelente mês aí para vocês. E qualquer problema, qualquer erro, qualquer coisa na SF, pode entrar em contato aí com o nosso suporte que a gente está pronto para atender vocês. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.